Desde o ano 2000, quando foi criado, o Centro de Estudos da Metrópole é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Os custos das pesquisas que você viu no primeiro bloco desta reportagem foram pagos pela Fundação dentro de um programa especial que apoia centros de pesquisa que queiram investigar problemas novos, difíceis, que requerem a junção de pesquisadores de diferentes especialidades. Agora que o centro já conhece a pobreza e a desigualdade mais de perto, seus pesquisadores vão receber mais 11 anos de financiamento para investigar uma questão mais difícil: como a aplicação de políticas públicas contribui ou não para tornar os pobres mais ricos e o país mais igualitário. Marta Rett é a diretora do CEM. As políticas públicas são um artefato humano, elas são, de algum modo, uma tentativa da sociedade organizada afetar um dado estado de coisas. Deixa eu falar com vocês que é melhor. Dá um nojo aqui. E a pobreza é isso aí, ó. Isso não tem condições da gente morar num ambiente desse. Veja só, esse rato, coisa que não presta. O bem-estar do cidadão é resultado de um agregado da sua renda, do seu acesso à saúde, do seu acesso à educação, do seu acesso a serviços de saneamento, a transporte público, desse conjunto de políticas a que o cidadão, em tese, tem direito, mas não necessariamente tem acesso, porque isso depende das decisões de investimento estatal para oferecer esse serviço. A distribuição dos serviços públicos, aqueles pelos quais todos pagam, e sua relação com o bem-estar dos que precisam mais deles, é a questão sobre a qual estes pesquisadores já começaram e vão continuar a pesquisar. Nós tentamos isolar o que disso pode ser resultado das políticas públicas e quais delas são mais eficazes. Marta disse que tenta isolar o que é ou não resultado de políticas públicas, porque além delas, também o território, a rede de relações sociais, a renda, são fatores que fazem a pobreza e a desigualdade variarem. Isso daqui é minha cozinha. Uma das estratégias para isso requer a pesquisa em conjuntos muito grandes de dados, como aqueles que o IBGE reúne quando faz o censo. Na proposta aprovada pela FAPESP, o primeiro trabalho do Centro de Estudos da Metrópole nesta nova fase é descobrir como a desigualdade e a pobreza mudaram nos últimos 50 anos. Nós estudamos as 6 últimas edições do censo, de 1960, 70, 80, 90, 2001 e 2010. Eu gostaria que o senhor me dissesse as pessoas que residem neste estabelecimento. Tem o chefe de família. Fizemos uma macrodescrição de várias dimensões da sociedade brasileira. A adesão religiosa, o comportamento da escolaridade, o comportamento das famílias, as condições de habitabilidade dos domicílios e assim por diante. Além da contagem das informações que geralmente são divulgadas pela grande mídia, né, pelo próprio IBGE, algumas operações mais sofisticadas podem ser feitas. A gente está interessado principalmente num retrabalho com esses dados, né? Por exemplo, a aplicação de modelos matemáticos multivariados que permitem isolar determinados fatores que estão afetando, sei lá, desigualdade de renda, desigualdade de saúde. No trabalho com os dados do censo, o Centro de Estudos da Metrópole traçou a trajetória de 5 políticas públicas de bem-estar do cidadão. Vamos imaginar que essas 5 políticas são saúde, educação, saneamento, aí compreendido água e esgoto, energia elétrica e coleta de lixo. Na trajetória recente do Brasil, e isso os dados do censo que nós trabalhamos aqui mostram claramente, cada uma dessas políticas teve uma trajetória. Analisando os dados de 1970 a 2010, os pesquisadores do CEM retratam a evolução da cobertura das redes de esgoto no Brasil. Em 1970, só a região sudeste mostrava um foco consistente de acesso às redes de esgoto. É essa parte mais escura aqui do mapa. Nos anos 80, esse foco se desenvolve
e o Sul começa a evoluir também. Em 1991, o Sul atinge a maturidade, que antes era só do Sudeste. E o Sudeste continua evoluindo, enquanto pequenos focos começam a aparecer no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Em 2000, só o Sudeste parece estar no rumo da universalização, assim como a região costeira do Sul. O Nordeste melhora, mas ainda não se compara às regiões mais desenvolvidas, assim como o Norte e o Centro-Oeste. E chegamos a 2010 ainda com muita coisa por fazer. No fim das contas, há um desequilíbrio na evolução dos serviços. Primeiro acontece a expansão e melhoria nos lugares em que ele já existe, e só depois uma efetiva distribuição por todo o território nacional. Mais um exemplo, a cobertura de energia elétrica. Em 1970, Sudeste e Sul apresentam razoável acesso. Anos 80, 90, 2000 e 2010. A cobertura se expande, sempre seguindo o padrão de primeiro os mais ricos, depois os mais pobres. Embora essas políticas tenham cada uma trajetória, elas têm uma trajetória de expansão que é semelhante, que é mais ou menos a seguinte. Elas são praticamente universais em São Paulo e nos municípios do Sudeste. Quando elas são praticamente universais no Sudeste, a expansão vai na direção das cidades da costa litorânea. E a última área a receber serviços é o semiárido nordestino. Quando a expansão dos serviços chega no semiárido nordestino, aí ela se torna universal. Então tem uma desigualdade grande que é territorial. Que é territorial. Mas que não está totalmente dissociada da renda, porque é nas áreas em que há maior concentração de pobres e que são as últimas a que os serviços urbanos chegam. Um outro exemplo de análise de grande quantidade de dados é a pesquisa, também coordenada por Marta Rett, sobre saúde e educação. Para avaliar a qualidade delas em cada município do Brasil, a equipe criou um índice de desempenho formado por 10 variáveis para a saúde e 10 para a educação. Porque a princípio a gente tinha um leque gigantesco de indicadores, principalmente na área da saúde. Então, conversando com os especialistas, eles nos direcionaram no seguinte sentido. Para a saúde, seria legal fazer uso dos indicadores que eles chamam que era do Pacto de Atenção Básica, que foi um pacto feito em 2006 pelo Ministério, que eles incluíam basicamente indicadores de saúde da criança, saúde da mulher, doenças emergentes. Para a educação, o leque não era tão grande assim. Então, a princípio, a gente se rendeu em taxas de abandono, taxa de reprovação, distorção em idade série, e alguns dados também da Prova Brasil. Óbitos infantis, tá, na mortalidade, ele vai abrir um mapinha aqui. Tá? Essa metodologia de ter 10 indicadores no painel é basicamente pensando em dois objetivos. Primeiro, obter um índice final, que seria uma nota mesmo final, que corresponde à soma. Se cada indicador padroniza de 0 a 1, quando eu somo todo mundo, eu tenho vai de 0 a 10, certo? Ou se a gente consegue ver, por exemplo, o município está muito bom ou muito ruim, mas qual é o indicador que ele está bom, que ele está bem? Qual é o indicador que ele está ruim? Quando os índices de desempenho da saúde e da educação ficaram prontos, eles mostraram que existe uma grande diferença entre as notas da educação e as notas da saúde no país. As cores neste mapa indicam a nota da educação em todos os municípios brasileiros. O vermelho representa a nota mais baixa, de 0 a 2. O roxo, a mais alta, de 8 a 10. O mapa da saúde é menos colorido do que o da educação e quer dizer que não existe uma diferença tão grande entre a qualidade dos serviços da saúde oferecidos nas nossas cidades. Não há muitas notas boas e também não há notas muito ruins. Mas não só de grandes conjuntos de dados vive a pesquisa do CEM. Outra estratégia para estudar as desigualdades é a pesquisa que busca conhecer em detalhe a vida das pessoas. Quando você vem e faz pesquisa etnográfica, faz pesquisa de campo, vem e tem contato com essas pessoas e pisa no mesmo chão que elas, come a mesma comida, consegue acessar um conhecimento que escapa à base de dados, um conhecimento que é fruto de uma vivência, de um convívio que você tem com essas pessoas.
Lineker mora há 6 meses num bairro da Zona Leste de São Paulo para estudar a participação das políticas públicas na periferia e o que acontece quando as políticas públicas não chegam a esses lugares. Sua principal fonte de pesquisa são adolescentes que já se envolveram com a criminalidade. Faço as visitas domiciliares com os educadores, entro em contato com a família, conheço a mãe, conheço o vizinho, conheço o outro. Eu vou anotando tudo em diário de campo. Eu vou constituindo uma base de dados sobre relações familiares, relações de amizade, sobre trajetórias de vida. Caminhando pelas comunidades, você pode ver que o mesmo distrito que na base de dados tem o acesso à saúde, mas certa parte do distrito não, e isso constitui um problema, e aí você tem demandas políticas para isso. Ou mesmo a demanda de creches, falta demanda de creche, aí você vai conversar com a mãe, você vai entender como ela dribla essa demanda de creche. O caminho do 100 é difícil. Há um desafio interno de integrar os resultados e dar sentido às pesquisas, sejam elas micro ou macro. Além de estudar a pobreza, as trajetórias das desigualdades e a influência das políticas públicas nessas trajetórias, o 100 tem outras áreas de interesse, como, por exemplo, saber como as pessoas escolhem quem faz as políticas públicas. O erro de condução de política pública tem um custo alto para a sociedade. Toda política pública ela tem um caráter experimental, porque o agente público ele não controla inteiramente o resultado da política, né? Mas se ele estiver melhor informado e se as suas decisões forem orientadas por pesquisas sólidas, isso reduz custo social. Se sempre foi assim, será que sempre assim vai ser? Não, se depender de mim, não, já tá na